Bom, então vamos lá. A questão diz que um gás é submetido às seguintes transformações mostradas no diagrama PV a seguir. Tá? Então nós temos aqui 4 opções. Vamos avaliar as alternativas. Letra A. Na expansão isobárica AB, primeira coisa, AB é uma transformação isobárica? Sim, porque veja bem, de A para B, a pressão do gás, olha ela aqui, ó, permanece constante igual a P1, né? Então, de fato, é uma transformação isobárica. Então, inicialmente está correta. O gás cede calor. Bom, como é que eu faço para avaliar isso? Agora nós temos que olhar a primeira lei da termodinâmica. Quando eu olho para a equação geral dos gases, PV é igual a nRT, na transformação isobárica, o número de mols é constante, não entrou nem saiu gás do sistema, e a constante é constante. A pressão também é constante, afinal de contas ela é isobárica. Repare que no gráfico o volume aumenta de V1 para V2. Se o volume aumenta, é porque a temperatura aumentou. Então, numa transformação isobárica, a temperatura aumentou. Nessa transformação isobárica, por ser uma expansão isobárica, a temperatura aumenta. Tá? A quantidade de calor, numa transformação isobárica, pode ser escrita da seguinte forma. ΔU é igual a Q menos W. Primeira lei da termodinâmica. Ou seja, o calor pode ser escrito como ΔU mais W. Aí veja bem, ΔU é a variação da energia interna. De A para B, existe variação da energia interna? Sim. Afinal de contas, a energia interna depende única e exclusivamente da temperatura. Como a temperatura aumentou, nós acabamos de verificar, então ΔU existe e é positivo. Então tem ΔU, variação da energia interna aumenta, logo ela é positiva. O trabalho. Existe trabalho na transformação? Para a gente avaliar o trabalho, a palavra mágica é variação de volume. De A para B, o volume aumenta. E se o volume aumenta, o trabalho é realizado pelo gás, o gás expande. E, consequentemente, é trabalho positivo. Bom, se o ΔU é positivo e o trabalho é positivo, quando eu somar os dois, o calor será positivo, maior do que zero. Calor maior do que zero significa, então, que o gás deve ter absorvido o calor. Então, por enquanto, falso. Ele me diz que o calor é cedido. Não, ele é absorvido, ele é maior do que zero. Positivo. Letra B. Na expansão isotérmica AC, não existe troca de calor. Bom, falso, né? Falso por quê? Quando a questão diz que a transformação é isotérmica, numa transformação isotérmica não existe variação de temperatura. Se não existe variação de temperatura, significa, portanto, da forma que nós acabamos de ver, que não existe ΔU. O ΔU vale zero numa transformação isotérmica e, portanto, não o calor. Então, o calor ele é diferente de zero, é o ΔU que é zero. Letra C. Na expansão adiabática AD, o gás não realiza trabalho. Falso. Numa transformação adiabática, não há troca de calor, então o calor seria zero. Existe trabalho. Afinal de contas, olhe para a transformação AD no gráfico. De A para D, existe variação de volume. O volume ele aumenta, logo, tem trabalho realizado, positivo, maior que zero. Letra D. No esfriamento isométrico, AE, o gás recebe calor. Bom, A para E é isométrico. Lembrando que isométrico é o mesmo que isovolumétrico ou isocórico, mesmíssima coisa, volume constante. De A para E, o volume permanece constante em V1. Bom, o volume diminuiu. Vamos fazer a análise agora. Com relação à equação geral dos gases, PV é igual a nRT. Na transformação isovolumétrica, o volume é constante, número de mols também, e a constante também. Repare que a pressão foi de P1 para P2, então a pressão diminuiu, logo, a temperatura deve diminuir. Quando eu olho para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W. Ou seja, novamente, Q é igual a ΔU mais W.
Entretanto, numa transformação isovolumétrica, o trabalho é zero, pois não há variação de volume. Lembrando, para ter trabalho tem que ter variação de volume. Se o trabalho é zero e a temperatura diminuiu, ΔU é negativo. Afinal de contas, a temperatura diminuiu, então a energia interna também tem que diminuir. Ora, se não tem trabalho, o calor é igual a ΔU. Se o ΔU é negativo, o calor é negativo. Calor negativo significa, portanto, que é calor cedido. Então, na verdade, o gás não recebe calor, ele cede. Errado também. E letra E deve ser a resposta. No esfriamento AE do gás, o mesmo processo isovolumétrico, o trabalho realizado é nulo. Verdadeiro. Como de A para E é isovolumétrico, acabamos de discutir, não há trabalho, pois não há variação de volume, que é a condição para que exista trabalho.